Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 31 a 35, que diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e diga a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha junta o seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venha dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Leia aí uma Nova Almeida atualizada. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, que ela nos ensine, nos oriente, nos guie naquilo que nós precisamos, não somente para nós aqui, mas quem está também aí nas nossas mídias, no YouTube, no Facebook, e, ó Deus, os que estão aqui conosco. Ó Deus, ilumina nossas mentes para que venhamos a fazer aquilo que Tu determinaste naquilo que Tu nos deste. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, hoje eu quero falar sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. E aqui eu escolhi o verso 31 com a frase: vá embora daqui. E irei também falar sobre o verso 34, que fala: apedreja os que eles são enviados. E o verso 35, bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, vamos procurar entender essa passagem bíblica para o nosso conhecimento. Meus irmãos, nos dias de hoje, se vê testemunhos de cristãos amados que dizem que foram expulsos de determinados países, de pessoas amadas e instituições que não receberam, recusaram a receber a palavra de Deus. Meus amados, a ação do inimigo vem agindo para afastar todos aqueles que pregam o Evangelho da salvação. É uma ação sincronizada. Eu vou falar também sobre o verso 34, apedreja os que lhes são enviados. Amados, nunca foram tão grandes os obstáculos para que os cristãos, irmãos, preguem o Evangelho. Nunca ficou tão difícil e parece que as coisas estão ficando pior, amados. E aí, amados, muitos temem serem apedrejados, amados. Muitos recuam da sua jornada. Amados, são tantos motivos, eu diria, diretos e indiretos, para impedir, amados, que o Evangelho seja pregado pelo mundo, amados.
Por exemplo, irmãos, existe até, amados, a falta dos cristãos que se envolvem, amados, que não se envolvem com a pregação do Evangelho, que estão distantes disso aí. Eu estou divulgando avanços missionários que vamos fazer, fizemos um há menos de 10 dias atrás, mas nunca alguém telefonou, irmãos, igrejas, para fazer parte, para participar desse avanço, embora a gente tenha 40, 50 pessoas lá do projeto que trabalha conosco, mas a gente não tem visto, amado. Muitos amados deixam de evangelizar, meus amados. E muitos estão gastando o seu dinheiro, os seus recursos com aquilo que não é pão. As pessoas gostam de gastar o seu dinheiro com coisas frívolas desta vida. As pessoas gastam com futebol, gastam com outros tipos de coisas, mas não se envolvem na obra. Estou falando dos cristãos, né? Então nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Olha, o verso de número 35, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Também vamos nos referir a isso aí. Meus irmãos, na volta do Senhor Jesus, o mundo vai poder, amados, contemplar duas cenas completamente diferentes. A primeira cena, amados, os que creram em Jesus Cristo. Na volta de Jesus, eles estarão dizendo assim: chegou o meu dia, eu sabia, os que estiverem vivos, os que já partiram, o Senhor vai ressuscitar, vai trazer, olha, vai ser algo fantástico e maravilhoso. A outra cena é os que foram recusados, é aqueles que não receberam Jesus, que haverão de ter um impacto com a realidade para sempre. E eles saberão aí o que custou para eles recusarem Jesus como Salvador. Porque, amados, as pessoas, elas gostam das coisas mortas desta vida. São atraídas pelos estádios, pelos shows, pelas coisas, até os evangélicos. Mas não são atraídos pela fé, pela oração, pela leitura da Bíblia, pela uma vida de comunhão com Deus. As pessoas estão focalizadas, amados, nas coisas efêmeras e passageiras. Então nós vamos ver agora, amados, na palavra desta noite para vocês, irmãos, no verso 31. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui, amados, vem para nós algo muito forte, né? Vá embora daqui, verso 31. Essas palavras foram mandadas dizer a Jesus, né? Herodes mandou dizer: vai embora daqui. Meus irmãos, cada dia que passa, amados, os países, presta atenção, os países que são dominados pela besta do mar, de Apocalipse, são, desde Jesus, a vida dele até agora, as bestas do mar, que são as figuras, irmãos, dos países. Hoje nós temos quase 30 países completamente negacionistas que não permitem que o Evangelho penetre lá. São países dominados pela besta do mar. Como, por exemplo, ninguém pode entrar na Coreia do Norte, ninguém pode. A China é 1001 complicações, e outros países da África, da Ásia, do Oriente, que não permitem a entrada de missionários. A besta da terra, irmãos, está praticamente em todos os países do mundo, que são os governantes, que são os ditadores, que são os presidentes, os reis,
mas que são empresários, pessoas ricas, pessoas poderosas, que são, amados, usados pelo inimigo para obstacular a obra de Deus, como nós estamos vendo na realidade, adotando todo tipo de coisas esdrúxulas e erradas. Meus irmãos, a porta está se fechando, irmãos, e cada vez mais aparecem mais eventos contra a igreja do Senhor Jesus, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, amado. E missionários são expulsos dos países, irmãos, né? Mas isso para nós são sinais da volta do Senhor Jesus, porque é como alguém já disse, mais de 90% da Bíblia já está cumprindo os sinais da volta de Cristo. E parece que o mais forte é o surgimento do anticristo, que está aí nessa ordem mundial para a qualquer momento receber todos os poderes para poderem agir em nome do inimigo, em nome do diabo, para então trazer, amados, a destruição para a humanidade. Meus irmãos, essa influência, amados, que vem atingindo o Brasil. O Brasil começa a manifestar, amados, tipos de obstáculos, não é? Que vem preterindo a voz do Evangelho. Já está havendo, amado, de uma forma um pouco mais branca, a influência lá de fora já está chegando aqui. E pessoas estão se obstaculando a receber uma visita de um homem de Deus. Amados, eu passei algumas experiências, é bom a gente contar o que a gente viu, o que a gente presenciou. Olha, irmãos, eu fiz um avanço missionário lá em Botucatu, São Paulo, e saí com uma das pessoas para evangelizar. E uma das casas foi muito bem recebida pelo senhor da casa. Quando a mulher saiu da cozinha, ele mandou-nos para fora da casa dela. Né? Não só experiências como esta, amado, né? Que vem acontecendo já, amados, homens de Deus sendo obstaculados. Isso ainda não chegou de uma forma mais forte por aqui, mas já existe nos grandes edifícios, nos grandes. Chegue aí no condomínio top, classe A, que você não consegue ter vez, oportunidade para falar do amor de Deus. O pastor me contou um exemplo agora. Ele visitou uma das casas e ali ele fez oração e a família recebeu e ficou muito feliz, muito alegre, porque aquela oração deu um alento, deu uma força. O Evangelho, a palavra de Deus, precisa ser anunciada, amado, né? Embora o que esteja acontecendo aqui, está acontecendo no mundo. Meus irmãos, hoje os evangelistas e testemunhas de Jesus Cristo, irmãos, devem entender a revolta que o inimigo tem, porque o seu tempo está escoando, o seu tempo está se acabando, amados, e cada vez mais existem mais revoltas contra o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, essa igreja que detém números aí citados de 30, um terço do mundo, hoje é cristão, amados, entre gentios e judeus, entre a grande multidão que são gentios e os 144 mil judeus que estão parte no céu e parte na terra. E a grande vitória da igreja é ter alcançado, amado, números e cifras que são realmente muito importantes. Meus irmãos, as testemunhas de Cristo, elas devem entender, amados, né, que eles têm o que dentro do coração deles. O crente tem o Espírito Santo.
Algo, amado, que é força, é poder, e que ninguém pode ir, nem o diabo, nem o inimigo pode oferir, pode atingir. Um crente que tem o Espírito Santo, ele não pode fazer, porque ele está amarrado para o crente. Irmãos, o crente deve então se manter numa vida de consagração, uma vida, amada, de santidade, para ser um vitorioso. Porque enquanto ele não colocar a sua vida em ordem, ele será crente, ele será salvo, mas ele estará mendigando de coisas que deveria não mendigar. Em segundo lugar, amados, apedreja os que são enviados, verso 34. Olha, meus irmãos, o que se espera do mundo de hoje, onde o homem em nossos dias estão dominados, amados, nos seus relacionamentos sociais, irmãos, nas mídias, na cultura e na oposição à fé. Nós estamos vendo isso. Cada dia nós estamos contemplando essas coisas, lamentavelmente, meus irmãos. Daí, amados, os desafios para a igreja aumentam, são maiores, amados, e os cristãos, as testemunhas de Cristo, não podem ignorar, amado, a ação do inimigo. Deve enfrentar, porque ele é um vencedor. Ele é uma testemunha de Cristo. Ele recebeu no dia de Pentecostes que se estende, amado, compulsoriamente para os dias de hoje. Alguém que agora que nasce de novo, ele recebe na mesma efusão do dia de Pentecostes, ele recebe o batismo com o Espírito Santo para ser uma nova criatura. Meus irmãos, o crente, amado, não deve tremer nas bases, né? E ele deve entender que ele é um vencedor e nada poderá atrapalhar a sua jornada em nome do Senhor Jesus. Não há, amado, porque o preço foi pago, o Senhor Jesus pagou nossa dívida. Não temos, estamos quitados. É bom quando alguém, né, doutor Evandro, diz assim, né? Eu não devo nada a ninguém. Parece que aquilo é algo tão importante, né? Assim a fé cristã, Cristo pagou a conta dele. Amados, o que nós lamentamos em nossos dias hoje é a acomodação da igreja, meus irmãos, que muitas vezes não sai do canto, amados. Ela não evangeliza. Sábado atrasado, nós estamos num avanço e vamos estar sábado agora em outro avanço. Nossa igreja aqui é apenas no escritório do projeto do sertão. Mas nós estamos crescendo. Nós vemos uma cidade como Catolé do Rocha, que fez um avanço agora, uma cidade que está crescendo a fé ali. Uma instituição da igreja importante plantou a igreja ali. 3, 4, 5 anos fechou, plantou de novo, 3, 4, 5 anos fechou, e plantando na pandemia, e agora está florescendo os trabalhos de Deus. Ali, o missionário tem feito a evangelização, anunciando o recado de Deus para as pessoas. Lamentamos, irmãos, que a igreja não evangeliza, não planta igreja, não se envolve, amado, na visão missionária, amado. Parece assim, numa forma de comodismo, amados, eu dizia, anestesiada pelo pecado, amado, que vem atrapalhando e deixando a igreja, amados, sem agir. Meus irmãos, a igreja dos dias de hoje, amado, ela não quer sair da zona de conforto. Ela não quer evangelizar porque está satisfeita numa situação boa, está usufruindo de uma circunstância boa qualquer na vida e não olha para o seu próximo que precisa ouvir a voz do Evangelho, amado,
parece que os crentes andam perdendo o vigor da fé, amados, não evangelizam, não ganham almas, amados, e findam não dando prova de que são crentes. E aí quando chega aquele dia, dançou? Amados, a voz de Jesus Cristo ecoa no seio da igreja. Jesus falou a grande comissão. Foi Jesus Cristo falou a grande comissão, amado. Falou de conquistas. E aqui a grande comissão diz, amado, a conquista da vida, da salvação e a derrota, amados, da perda e da morte eterna, como diz a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, verso número 15 de Marcos 16, e o 16 diz assim, quem não crê está condenado. Aqui há, portanto, amados, o julgamento de Deus. Naquele dia final vai ser o veredicto final, vai ser só prolatar a sentença, dizer aos salvos que estão à direita deles, vinde bendito de meu Pai, toma posse na herança eterna do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Enquanto aos perdidos, apartai-vos de mim, malditos, que vieram tudo do inferno, ressuscitados na segunda vez, para ir morrer no lago de fogo eternamente. Essa é a realidade que existe e que o mundo finge que não consegue ver. Em terceiro lugar, bendito o que vem em nome do Senhor, verso 35, né? Amados, da vida de Jesus Cristo, amados, não podemos mais tê-lo presencial conosco aqui, né? Ele, de uma forma extemporânea, apareceu a Paulo, né? Apareceu a João na ilha de Pátimo. A João apareceu para dar o conteúdo da revelação que João escreveu. Ele presencialmente não teve mais, mas ele disse com suas palavras, lá no livro de Mateus 28, verso 20, né? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele disse aos discípulos, se encobrindo nas nuvens, antes disso ele disse, não deixarei vocês órfãos. Eu estou indo e vou mandar o Espírito Santo de vocês, para vocês, como prometi no capítulo 16 de João, está lá. E ele então, no dia de Pentecostes, 50 dias que ele ressuscitou, ele então enviou o Espírito Santo, amados, que veio fazer isonomia na vida do crente contra o inimigo, contra o diabo. E eu gosto sempre de dizer isso. No capítulo 12 de Apocalipse, quando Jesus Cristo assumiu ali, que ele ressuscitou em 40 dias, terminou o tempo aqui, deixou os discípulos, foi lá para o céu, né? E ali ele ficou diante do trono de Deus, cumprindo a missão na terra, e Deus disse a ele, aqui está o cetro do poder das nações, dos céus e a terra, você agora é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. 10 dias depois ele faz a primeira medida provisória e manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo batiza todos os crentes desde aquela época até hoje, todos são batizados com o Espírito Santo, estão agora protegidos contra qualquer ação do inimigo. E em seguida, na segunda medida provisória, ele chama Miguel e diz, Miguel, expulsa o diabo daqui, e expulsou o diabo, mas Senhor, para a terra, ele disse para a terra, porque eu já mandei o Espírito Santo para proteger os crentes. Ser crente é ser um protegido de Deus. Quem não é crente, quem não creu nele, quem não se arrependeu dos seus pecados, e quem tem uma vida de, faz de conta que é bom ser, mas é bom, né? Deus é bom.
E Deus continuará bom, mas Ele será melhor quando alguém crê nele e entrega a sua vida a Ele, para viver para Ele o resto da vida neste mundo, para poder sonhar com a glória eterna de Deus, porque Ele virá breve. Amados, a vinda de Jesus Cristo, amados, há 2000 anos atrás, amado, e a sua volta, Ele sempre está conosco o tempo todo, amados. Sempre está. E essa, amado, é a esperança do crente, amado. Ele sabe e ele espera, crente aventuroso, crente está sempre aguardando, sempre esperando. O crente é alguém que sabe e conhece que um dia ele irá viver para todo sempre na glória de Deus. Os que rejeitaram a Jesus Cristo, meus queridos irmãos, os que perseguem, os que prendem, os que até, amados, matam as testemunhas de Jesus Cristo, amados, aqueles que têm a missão de anunciar a boa nova, falar do amor de Deus, alcançar as pessoas para que elas se convertam, para que ela conheça a verdade, ela nasça de novo, mas eles são obstaculados pelo inimigo, amados, das bestas da terra, do mar e dessa Babilônia aí, está aí reinando aí uma falsa religião. Meus irmãos, as pessoas precisam se converter, amado, para poder serem herdeiras de Deus, herdeiras da glória de Deus. Por isso que Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2:4, diz que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de quem prega o Evangelho, de quem fala de Jesus para as pessoas, porque se isso é um desejo de Deus, amados, nós não podemos sonegar e deixar de pregar a boa nova para as pessoas. O grande objetivo, amado, de quem creu em Jesus Cristo, amado, é de pregar o Evangelho. Você conhece o crente por aquele que prega o Evangelho, que fala de Jesus, amado, do que recebeu de Deus, desse gozo espiritual que temos, amada, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos desfrutar, meus irmãos, desta salvação e dessa esperança, amado, porque quem é que nos sonha no arrebatamento da igreja e em contentamento, mesmo que parta antes, ressuscitará primeiro dos que serão arrebatados e virá com o Senhor Jesus nos ares para a grande festa e a boda do Cordeiro. Quero concluir, meus irmãos. Hoje, amados, é público e notório que o homem pecador, amado, ele rejeita as asas de Deus. Amados, ele rejeita a proteção terrena de Deus, celeste, porque ele prefere acreditar e confiar nas suas próprias asas. O homem, amado, gasta tudo que tem naquilo que o satisfaz, né? Naquilo que o satisfaz. Seus desejos para satisfazer suas vontades, amados. Estes não descansam em Deus. Um dia haverá o desespero. Meus irmãos, o texto aqui, que eu não me referi muito sobre ele, quando o texto fala que Jerusalém, que ele chorou diante de Jerusalém. Amado, eu diria que continuamos hoje a chorar, porque Jesus chorou pela rejeição que o mundo tem sobre Jesus. Porque o homem não tem obedecido, amados, à voz de Deus. Eles têm vivido a consciência humana que eles herdaram do primeiro homem. Mas preste atenção, no final de tudo, na volta de Jesus,
eu perguntaria, aonde você gostaria de estar na volta de Jesus? Você queria ser uma das ovelhas? Que ele irá dizer, vinde benditas de meu Pai, toma posse na herança eterna? Ou você queria estar do lado esquerdo, do lado dos bodes, onde irá ouvir o veredito final, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Eu queria concluir contando, amados, uma rápida ou duas ilustrações interessantes. A primeira ilustração, amados. Certo pregador realizava, amado, uma série de pregações numa igreja. Quando numa das noites foi procurado por uma senhora, e a senhora disse, eu tenho 2 filhos que depois de adolescentes deixaram a igreja. Mas eu sou presidente da SAF. Eu estou aqui arredondando. Eu aqui tenho todos os carros da igreja. Tudo que uma mulher pode fazer. Aí o pregador economizou as palavras e disse, os seus olhos estão enxutos, porque você não chora pelos seus filhos. Porque você não coloca-o diante de Deus. Porque você só está pensando em você. E não está pensando na sua família. A outra ilustração é bem simples, não é? Aquela águia voando baixo. De repente, o caçador tira uma fenda e cava no peito da águia. Ela vem de queda, cai, enfrenta ele. E de repente, quando a águia consegue tirar o que gravou no seu coração, era simplesmente uma flechinha que vinha no seu fundo, que vinha no fundo as penas da própria águia. Às vezes, meus irmãos, nós estamos usando as armas do inimigo, amado, para a nossa própria destruição. Os crentes que não fazem o que Deus manda, mas fazem outras coisas. Precisamos fazer a vontade de Deus, colocar nossas vidas no altar de Deus e que aprendamos com Ele a viver uma vida completamente integrada na fé. Que Deus abençoe.